Olá, tudo bem? Você está no canal Página por Página, eu sou o Júnior e eu quero compartilhar com você conteúdos de livros. E hoje eu quero começar esse vídeo com algumas frases soltas, algumas citações para alimentar o nosso imaginário. Frase número 1. Deus me proteja dos meus amigos, pois dos meus inimigos cuido eu. Frase número 2. Eu destruo os meus inimigos, os tornando amigos. Frase número 3. É mais seguro estar com os inimigos que se sabe quem são do que com os amigos que se desconhecem. Frase 4. Amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Frase 5. O amigo ama em todos os momentos e um irmão é um irmão na adversidade. Frase número 6. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo que é mais chegado ou mais apegado que um irmão. Bom, eu acredito que você já tenha descoberto qual é o tema desse vídeo. O que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar sobre a amizade, essa coisa tão necessária para a vida em comunidade, para o ser humano. Este elo forte que alimenta livros, músicas, mas hoje eu quero falar do outro lado da força. Bom, é sempre bom nós pensarmos, na verdade, em qualquer assunto, nós pensarmos sobre o que pode haver do outro lado de um pensamento. Quando analisamos o outro lado, nós podemos nos surpreender e aprender. Então, confiar nos amigos parece ser uma escolha natural. Os amigos são as pessoas mais próximas, conhecem a nossa história, principalmente aqueles amigos que estiveram bem próximos durante momentos de perda e momentos de dores, porque esses momentos são geralmente mais marcantes na memória. E quando esses amigos participam desses momentos, eles acabam adquirindo o direito de serem vistos como pessoas plenamente confiáveis. Eles têm acesso ao que outras pessoas não têm, sejam aspectos sentimentais ou funcionais, como planejamento de projeto, detalhamento de vida, etc. Nós confiamos todas essas informações aos nossos amigos. Mas o que nós ignoramos é que essa proximidade às vezes pode esconder armadilhas. Sim, eu sei o que você está pensando assim, olha, que papo é esse? Eu nunca me iludi com nenhuma amizade minha, minhas amizades são 100% confiáveis. Calma, vamos racionalizar um pouco. O que são os amigos? Como diz a música, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Vamos lá, lado esquerdo do peito, ou um simbolismo para o coração, para o centro das emoções e das decisões, o lugar mais nobre, mas também é o lugar em que, se você for atingido, poderá ser fatal. Os amigos, por estarem emocionalmente unidos a nós, eles têm essa capacidade e essa condição de agir de forma complacente, sempre nos apoiando ou querendo dizer aquilo que nós queremos ouvir. Os amigos podem facilmente fechar os olhos aos nossos defeitos, aos nossos caminhos que estamos trilhando, e esses caminhos que às vezes podem até por vezes nos levar à ruína. Os amigos têm uma propensão a não falar, porque não querem colocar em risco a amizade. Além disso, outro risco é que, se houver algum conflito ou discordância futura, ou mudança qualquer no relacionamento, o amigo é aquele que tem acesso e tem proximidade, duas coisas necessárias para te ferir com muita intensidade. Lado esquerdo do peito, quem está lá está próximo do lugar fatal. A confiança em um amigo é uma armadilha que às vezes nos distancia da razão e com frequência torna esses amigos como quase invisíveis para nós em questões essenciais das nossas decisões. Nós precisamos entender que a amizade não é imune à traição. Às vezes ela é a máscara mais bem vestida para a dissimulação. Outro fator importante é que a amizade cria um vínculo perigoso quando se trata de extrapolar para as outras áreas da vida. Por exemplo, nos negócios, no trabalho. Às vezes a amizade leva as decisões para um campo irracional, e prática, que podem levar à ruína. Porque é comum você dar, por exemplo, oportunidade de trabalho para alguém que seja próximo ou seja seu amigo.
Mas em muitos casos, essa proximidade emocional, ela impede que você avalie de forma justa as competências do seu amigo para tal trabalho. Isso não significa, obviamente, que devemos cortar relações com os nossos amigos, mas sim considerar contextos diferentes de vida. Por exemplo, o contexto profissional. As escolhas devem ser baseadas em habilidades e não apenas em amizades e principalmente em parentesco. Além disso, quando nós nos tornamos pessoas excessivamente dependentes de amigos, isso acaba por revelar uma certa fragilidade em nós, uma fragilidade emocional, e também pode nos colocar numa posição muito vulnerável em situações de crise ou de pressão, porque a gente fica sempre dependendo dos amigos para resolver as coisas. Isso vai mostrar ao mundo, às pessoas ao nosso redor, um certo grau de insegurança, né? E vai acabar nos fazendo tomar decisões baseadas na emoção e não na razão. E a gente sabe que esse caminho é um caminho muito perigoso, curvas muito sinuosas. Então a amizade ela pode levar a isso também. A dependência ela acaba impedindo o discernimento das competências reais que podem permitir que você negligencie as verdadeiras habilidades necessárias no caso do trabalho, por exemplo. Além disso, numa dinâmica de hierarquia ou de poder, depender demais dos amigos mostra também falta de independência ou até mesmo de competência para fazer as coisas por si só. E acaba que as pessoas que são muito dependentes da amizade estão também mais sujeitas a manipulações e a falhas. Por outro lado, os inimigos são aqueles que normalmente nós queremos evitar, não é verdade? Mas eles não têm nenhum pudor em apontar os nossos defeitos, e muitos desses defeitos realmente precisariam ser apontados por alguém para o nosso bem. Os inimigos não têm laços emocionais positivos com você nem comigo, então eles não têm a preocupação em nos agradar. Eles não têm preocupação em nos deixar relaxados. Na verdade, os inimigos nos fazem ficar sempre em estado de alerta. Uma questão, obviamente, de sobrevivência nesse mundo, embora às vezes sejam em certo ponto agressivos ou maldosos, existem algumas vantagens que podem ser extraídas desse tipo de relacionamento. Questões como, por exemplo, os defeitos que nos impedem de crescer e que os amigos estão sempre prontos para passar pano para a gente. Eles acabam sendo revelados pelos inimigos. Isso é uma vantagem estratégica que nós podemos usar muito bem. Mas, na verdade, há quem veja a relação entre amigos e inimigos uma relação ainda de um ponto de vista ainda muito mais prático. Isso me faz refletir no que diz Lincoln: eu destruo meus inimigos, tornando amigos. As pessoas que conseguem ver algo mais profundo no relacionamento com inimigos, na verdade, já parte do pressuposto que o primeiro passo é transformá-los em amigos. Então, de fato, para quem tem controle emocional, se torna, na verdade, dia a dia uma pessoa cada vez mais bem resolvida, os inimigos podem ter certo valor estratégico nos negócios e em algumas áreas da vida. Quando falamos de inimigos, colocamos também em termos de trabalho, concorrentes e tudo mais, né? À medida que você resolve essas questões de inimizade, de concorrência e começa a enxergar de outro lado, você começa a ver vantagens em usar aqueles que em algum momento você considerava inimigos ou adversários ou concorrentes. Pode haver vantagens em usar eles ao invés de usar cegamente um amigo. O inimigo, por ser externo e mais distante emocionalmente de você, ele não vai carregar as nuances da amizade que podem obscurecer o seu julgamento. Ele deseja, no caso o inimigo, deseja provar o seu valor e conquistar sua confiança, o que torna muitas vezes muito mais dedicado e focado do que o amigo, que já tem essa proximidade, já tem os laços emocionais sólidos e acaba então não dando a sua opinião ou agindo de maneira condizente à realidade da situação, né? Ele sempre vai puxar para o lado emocional ali. O inimigo, com seus próprios objetivos de demonstrar, ele acaba sendo um aliado ou pode se tornar um aliado valioso, já que o seu trabalho é pautado pela necessidade de se destacar e não pela pressão emocional, como é no caso do amigo.
O inimigo sempre tem algo a provar, enquanto o amigo muitas vezes já se sente seguro demais para se esforçar em fazer qualquer coisa além. Os inimigos ainda terão um longo caminho até entrar nos círculos mais fechados de proximidade. Então, diferentemente dos amigos, eles sempre terão que provar algo a mais para você. Eles sabem que precisam demonstrar competência e valor e se tornarem aliados mais produtivos em situações desafiadoras para você. Já o amigo já não tem essa preocupação em se tornar alguém valioso, ele acaba levando tudo na base da amizade. Então, usar um inimigo significa aproveitar o que ele tem de melhor, e o que ele pode oferecer sem se comprometer emocionalmente ou perder a objetividade. No mundo atual, exemplos práticos não faltam. Existem grandes rivalidades corporativas que se transformaram em parcerias lucrativas. Um outro exemplo contemporâneo é a prática do networking. Às vezes nós nos limitamos a interagir apenas com aqueles que nós conhecemos, mas quando estamos fazendo um network, nós acabamos de forma natural ampliando o círculo, incluindo até aquelas pessoas que antes nós víamos como concorrentes ou como pessoas antipáticas, pessoas que o seu santo não bate ou você não gosta. Então, é comum no mercado de influenciadores digitais, por exemplo, que criam nichos semelhantes, e acabam tendo ali uma cooperação, mesmo tendo públicos concorrentes. Isso acaba fortalecendo ambas as partes. A psicologia por trás dessas dinâmicas, ela é relativamente simples. Os amigos envelhecem com base em laços emocionais e por isso podem ser menos objetivos. Já os inimigos ou concorrentes que se tornam aliados, eles envelhecem com foco no resultado. Eles acabam sendo, então, mais estratégicos. A psicologia dos inimigos e amigos são marcadas por diferentes impulsos motivacionais. A motivação de um amigo é emocional, a do inimigo é funcional. O inimigo é como se fosse o olho claro, que vê com objetividade. Já o amigo é aquele olho turvo, que vê com a emoção. Por isso é importante aprender a observar e a usar as diferenças em seu favor. Em vez de simplesmente temer ou evitar quem parece ser seu adversário, pergunte-se: como essa pessoa pode contribuir para os meus objetivos? E mais importante, o que eu posso oferecer para transformar essa pessoa? Mudá-la do status de inimigo, de adversário, de opositor, de concorrente, transformá-lo em amigo. Transformar inimigos em aliados também exige inteligência emocional, pois não é um processo de simples subordinação. Acaba sendo uma jogada estratégica. Como Abraham Lincoln sabia, transformar o inimigo em aliado envolvia muitas outras coisas, não simplesmente mandar. É preciso reconhecer as qualidades do outro, é preciso haver o respeito e um tratamento respeitoso e justo, mesmo com aqueles que aparentemente são seus concorrentes ou seus inimigos. Você tem que valorizá-lo ao ponto dele se sentir inclinado a se unir a você de alguma forma. Porque ao fazer isso, você também está eliminando um possível conflito. Ao fazer isso, você elimina um adversário e agrega uma competência valiosa ao seu lado, ampliando suas opções e fortalecendo a sua posição. Esse movimento também elimina a tensão de um conflito e transforma a rivalidade em cooperação estratégica. Então, o maior triunfo não é vencer o inimigo, mas fazê-lo tornar-se um aliado que vai fortalecer a sua causa, seu processo, seu trabalho, seus negócios. No ambiente de trabalho, por exemplo, um líder que consegue transformar a resistência de um funcionário crítico e claramente opositor, quando o líder consegue transformar esse funcionário em um apoiador ativo, ele acaba demonstrando que tem maturidade e gestão, tanto empresarial quanto emocional, para fazer essa transição, para levar a pessoa a se transformar em seu amigo. Essa ideia também pode ser aplicada nas redes sociais, onde nos deparamos com críticas públicas todo o tempo. Quem está no mundo social não pode ter medo de crítica. E, obviamente, ele vai encontrar pessoas que
são até agressivas, né? Então algumas vai valer a pena tentar transformá-los de inimigos em amigos, né? Ou aliados. Outros realmente não vale a pena. Então é preciso entender a dinâmica da importância e da sua visão para que você possa ter uma clareza de quem são de fato inimigos em potencial ou amigos em potencial que possam contribuir para aquilo que você quer. Por fim, é fundamental refletir sobre como estamos lidando com as relações ao nosso redor. Será que nós confiamos demais nas pessoas só por elas serem amigas, mas não têm competência necessária para nos ajudar, ou não têm os recursos, ou não têm as habilidades, mas a gente acaba entregando mais para essa pessoa por ser amiga? Será que nós estamos ignorando oportunidades boas, né, valiosas, apenas porque consideramos as pessoas adversárias, concorrentes, e a gente acaba que cria na nossa mente que são inimigas só porque são concorrentes? Será que estamos ignorando os perigos da amizade, dos laços emocionais de proximidade? Nós precisamos lembrar, por exemplo, que uma pessoa, para entregar Jesus, ele precisaria ser um amigo de Jesus. Jesus foi traído por um amigo, não por um inimigo. Então, o segredo é usar muito mais a racionalidade para avaliar quem realmente pode construir, pode contribuir para o nosso crescimento, do que usar o coração e fechar os olhos para as faltas e para as omissões. Afinal, nós precisamos tanto de amigos quanto de concorrentes ou inimigos que possam vir a se tornar amigos, porque o sucesso dificilmente será construído sozinho e muitas vezes a ajuda vem de onde menos se espera. Transformar adversários em aliados exige coragem, empatia e visão estratégica. Não se trata de ceder ou baixar a guarda, ou uma questão de quem tem ou não razão, ou quem agrediu primeiro ou não, mas se trata de enxergar o potencial de cada relação e o que cada relação tem para agregar na sua vida. Desde que direcionado de forma inteligente, pode trazer muitos benefícios. Então eu convido você a refletir sobre as suas conexões, reavaliar os seus preconceitos com relação a quem você considera um rival ou uma pessoa que você de alguma forma não goste ou um concorrente. Porque seja no trabalho, nos negócios ou na vida pessoal, as parcerias improváveis podem se tornar extremamente produtivas e lucrativas. Ao aprender a ver além das aparências e valorizar competências em vez de valorizar emoções, nós podemos dar um passo significativo no crescimento pessoal, no crescimento empresarial, ou seja, no crescimento real e completo. O poder está na confiança que cada interação, mesmo com quem parece contra você, pode trazer de benefício e que possa te ajudar a dar os próximos passos no seu crescimento. É uma habilidade transformar conflitos em oportunidades, rivalidades em parceria. E é isso que constitui um grande diferencial para quem quer fazer algo novo e viver algo novo e grandes experiências de crescimento. Afinal, é a nossa adaptação, o nosso diálogo, a visão ampla que define não apenas os resultados que nós vamos alcançar, mas também quem nós nos tornaremos durante a jornada e o que vamos deixar de legado nessa terra. Por fim, compreender a dinâmica entre amigos e inimigos nos leva à reflexão não apenas sobre estratégias humanas, mas também sobre princípios espirituais. A Bíblia oferece uma sabedoria profunda sobre como lidar nos relacionamentos, enfatizando o equilíbrio e a prudência. Em Provérbios, capítulo 27, verso 6, por exemplo, nós lemos: leais são as feridas feitas por um amigo, mas o beijo do inimigo são enganosos. Jesus também nos ensinou a amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. Eu destruo os meus inimigos quando os torno meus amigos. Jesus fez isso com muita maestria, mas obviamente não conseguiu fazer com que todos se tornassem seus amigos. Quem são, de fato, amigos e inimigos? Aquele que beija ou aquele que fere? Depende da ocasião, da pessoa e o que ela quer com isso. É preciso ter muita sabedoria para entender todas essas coisas. Graus de amizade, proximidade,
tem grandes benefícios e é um porto seguro para todos nós, mas também podem se tornar o ponto vulnerável na nossa vida. Reflita sobre a seguinte situação. O primeiro assassinato na Bíblia foi cometido por um irmão. José foi traído por seus irmãos. O relacionamento de pessoas próximas na família de Davi trouxe grandes confusões, filho perseguindo o pai e por aí vai. Fato é que amigos são importantes, mas não devemos desprezar completamente as pessoas que nós julgamos inimigos ou concorrentes. Mas nós somos impulsionados a resolver os conflitos para, quem sabe, tornar essa pessoa nosso aliado. E, ao mesmo tempo, tomar cuidado, como diz a própria palavra de Deus. Na Bíblia ela diz, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. As pessoas, com muita frequência e muita facilidade, têm entregue a chave do seu coração e aberto um leque muito grande, chamando todos de amigo. A Bíblia também nos oferece um dizer sobre como Jesus considerava quem de fato eram seus amigos. Ele falava, vocês são os meus amigos se fizerem o que eu mando. No caso de Jesus, obedecer a tua palavra. Quem você chama de amigo? Aquele que faz a sua vontade? Quem você chama de amigo? Aquele que passa pano para os seus erros, para as suas desinformações, para as coisas erradas que você faz, ou aquele que está disposto a nunca te contrariar? Às vezes essa pessoa, ela está te dando os beijos que um inimigo te daria, mas não as feridas que um amigo te daria. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Próxima semana vamos falar de mais alguns conteúdos extraídos dessa preciosidade que são os livros. Hoje nós falamos de amizade, reflita sobre as suas amizades e sobre o poder que está em transformar o inimigo em inimigo, transformar o inimigo em amigo e aí usar esse potencial para o seu bem. Grande abraço e até a próxima semana. E mais uma vez, compartilhe esse vídeo com alguém, com seus amigos, parentes e se inscreva aqui no canal. Se você assistiu esse vídeo, se você assistiu outros conteúdos aqui do canal e não se inscreveu, não faça isso, se inscreva. O canal é novinho, precisa de inscritos aí para que o YouTube possa divulgar esse conteúdo e inspirar mais pessoas a lerem. Porque somente lendo nós vamos transformar vidas, página por página. Até lá.